Pessoal, a ideia de hoje é a gente fazer a comunicação entre o supervisório e o PLC. O supervisório usando o Ellipse C3, tá? Para usar os outros PLCs, o simulador, os outros PLCs que a gente usou um driver Modbus, porque era o protocolo Modbus. Aqui não. Aqui a gente vai usar um driver chamado MPROT para comunicar em ISO TCP com esse PLC, tá? Então a gente vai usar um outro driver de comunicação. Bom, o que eu tenho aqui? Eu fiz um programinha bem rápido nesse PLC. O que esse programinha faz? Basicamente eu tenho uma entrada, uma saída. Então eu tenho um botão que vai ligar e desligar a própria lâmpada. Então se a gente olhar aqui na lógica, o que eu tenho? Aqui é a lógica do PLC, não é o foco da gente agora, tá? O foco da gente é fazer a comunicação do PLC com o supervisório, com o E3. Só que precisa ter algum programa. Então eu vou ficar aqui online com o PLC. E aí eu tenho uma borda de subida. Se a lâmpada estiver ligada, quando eu der a borda, ele vai acionar a variável chamada desliga. E esse desliga vai cortar o selo da lâmpada, tá? Então vamos ver a lógica do PLC funcionando. Então eu vou pressionar aqui, ó. Pressionei, ele acionou a lâmpada. Quando eu pressionar a próxima vez, vai acionar a variável desliga. E quando eu acionar a variável desliga, vai cortar o selo. Pressionei a próxima vez, ele cortou o selo, tá? Então, essa é uma atividade que a gente fez no semestre passado, certo? Liga e desliga pelo mesmo botão, usando borda de subida, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos abrir o estúdio e vamos criar uma aplicação nova para comunicar com o PLC. Alô, o PLC que tem é esse daí. Vamos criar um novo domínio. Avançar. Comunica Siemens S7 1200, tá? Então, vamos salvar na pasta treinamento E3, ok? Comunica Siemens S7 1200. Avançar. Não vou colocar o driver aqui agora, eu vou inserir manualmente esse driver, tá? Bom, como é que a gente insere o driver? Aqui, botão direito do mouse, inserir driver de comunicação no projeto. Esse driver, gente, já vai estar na máquina de vocês, dentro da pasta de treinamento E3 MPROT. Se vocês não tiverem aí, só ir no site da Ellipse e baixar o driver chamado MPROT. Esse driver MPROT é para comunicar com os equipamentos da Siemens, da Vipa, tá? Alguns PLCs que utilizam algum protocolo. E existe um manual dele que é o MPROT, que você pode baixar em inglês ou em português, tá? Então esse aqui é o protocolo, a explicação de como configurar o driver de comunicação, tá? A DLL está aqui, mprot.dll, para comunicar com o PLC, com esse PLC nosso aqui que é o S7 1200, tá? Bom, eu não vou sair lendo o driver passo a passo para vocês, eu vou marcar os pontos principais que a gente vai configurar, tá? Mas então, vamos lá. Vamos inserir um driver de comunicação. Inserir driver de comunicação. Vamos lá na pasta MPROT, que está dentro do treinamento E3. E aqui eu tenho MPROT, pronto, DLL. Bom, aqui já abre a primeira aba de configuração do driver, certo? Aí eu vou voltar aqui, ó, no PLC. Desculpa, aqui no manual. Aí tem um ponto onde ele fala, cadê César? Onde ele fala sobre a comunicação com o 1200, tá? Essa observação aqui, ó. Isso, como ele não é só para o 1200, ele serve para vários PLCs diferentes, o driver ele é genérico, então ele está falando de cada ponto de configuração que tem aqui no driver, tá? Cada parâmetro desse aqui ele está explicando para que serve e o que é, tá? Eu vou direto ao ponto que a gente precisa mudar. Mas se vocês escolherem um driver novo que vocês não conhecem, o que vocês vão fazer? Vai ter que ler o driver, tá? Como eu já usei esse driver antes, eu estou indo direto no ponto que precisa ser configurado, tá? Então, para o S7, especificamente para o S7 1200, tem um texto aqui, ó. Para que a comunicação deste driver funcione com o modelo CLP Siemens S7 1200, é necessário selecionar a opção ISO TCP. Então, ISO TCP, aqui em Network, tá vendo? Eu vou selecionar ISO TCP. Desmarcar esta opção aqui, ó, SAPS. Desmarcar a opção
já está desmarcado, tá vendo? Configurar a propriedade source para 0100. Propriedade source já está em 0100. Então, desmarquei, já estava desmarcado, não precisa desmarcar. Configurei aqui para 0100 e configurar as propriedades connection type para PG. Connection type também já está em PG, não precisei mudar. No rack, configurar o valor 0 e o slot 1. Então aqui no rack, main rack já está em 0 e o slot eu vou configurar como 1. Então, quais foram as modificações que eu fiz? Mudei para ISO TCP e o slot mudei de 2 para 1. O resto que ele mandou configurar já estava como padrão, não precisei alterar. Bom, o que mais eu vou configurar aqui no setup? Vou configurar para Ethernet. Então, como a gente vai usar a Ethernet para comunicar, e aqui na aba Ethernet eu vou botar o IP do PLC, 192.168.0.200 é o IP do PLC. Como é que eu sei que é o IP 200? É o IP que está configurado aqui na minha CPU, tá? Profinet, endereços Ethernet, 192.168.0.200. Então, se você quiser dar um ping, dar um prompt do DOS, então eu vou dar um CMD ping 192.168.0.200. A comunicação existe. Tanto existe porque eu estou online com o PLC usando o Tia Portal. Eu preciso do Tia Portal? Não. Eu vou até fechar o Tia Portal. Eu vou desconectar o Tia Portal aqui, só para não dizer que existe algum tipo de influência. Tá? Está desconectado o Tia Portal. Não precisa nem estar instalado o Tia Portal na máquina. Não precisa ter nada assim instalado na máquina. Tá? É só estar aqui porque essa máquina tem e eu estava mostrando o programa para vocês. Mas na prática, se estiver executando isso em campo, não precisa ter o Tia Portal instalado na máquina. Precisa do E3 e do driver MProt, tá? Bom, a configuração que eu preciso fazer é essa. Na aba MProt, na aba Setup e na aba Ethernet. Então, as três configurações que eu fiz, tá? Não vou usar nada do IOKit. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar meus tags de comunicação, certo? Basicamente, o que eu tenho aqui é uma entrada, uma saída e algumas variáveis de memória, não é isso? O botão, eu posso até tentar pegar o botão, mas não vai adiantar muito, porque o botão vai ser pressionado muito rápido, pode ser que eu nem pegue a comunicação. Basicamente, o que eu vou querer fazer aqui é leitura das saídas digitais, tá? Então, eu vou ler as saídas do PLC, tá? Então, eu vou criar aqui um tag de comunicação, eu vou chamar ele de saídas. Então, eu vou ler todas, quantas saídas tem esse PLC? 4, né? Então eu vou ler as 4 saídas de uma vez só, certo? Então eu vou criar um byte lá para ler todas as 4 saídas, beleza? Bom, e aí eu preciso configurar agora os tags, não é isso? Existem duas formas de fazer a configuração, tá? Existem como fazer a configuração através de declarando pelo item, e existe fazer a configuração pelos parâmetros P e N. P não, que a gente está configurando o driver, mas os parâmetros N. Eu vou fazer inicialmente aqui usando os parâmetros N do driver, tá? Mas tem duas formas de se fazer isso. Aí eu vou lá para baixo, aqui está mostrando cada aba, tá vendo? Está mostrando a aba string, depois ele vai mostrar a aba de importação de tags e aí vai, tá? Então ele está mostrando todas as configurações do driver de comunicação. Eu vou até o parâmetro de até o parâmetro onde está configurado o driver. Aqui de forma sintética, tá vendo? Sintética é o que ele chama, você declarando o nome da variável que está no PLC que você quer ler. Bom, usando os parâmetros N e B. N é para tag PLC e B é quando você está configurando um bloco de comunicação, tá? Então o parâmetro N1B1, que é o primeiro parâmetro, que é essa coluna aqui, ó. Certo? O que eu vou configurar? Endereço do CLP, se igual a 0 e protocolo diferente de ISO TCP ou ISO TCP 243 é substituído pelo endereço padrão do escravo. Se o protocolo é ISO TCP ou ISO TCP 243, esse valor deve ser deixado em 0. Nós estamos usando o ISO TCP, né? Então, como não é diferente, na verdade ele é igual ao ISO TCP, eu vou deixar esse parâmetro em 0. Ok, vamos para o próximo. N2, B2.
tipo de dados e área de dados. Então é uma combinação de tipo de dado e área. Certo? Para mais informações, consulte as tabelas a seguir. Então eu tenho uma tabela de tipo e tenho uma tabela de área. Aqui é a tabela de tipos, tá vendo? Tipo de dados. E mais embaixo eu tenho a tabela de áreas. Certo? Então vamos lá. Então eu tenho duas tabelas ali embaixo. O valor deve ser composto pelo tipo de dados multiplicado por 100 mais a área de dados. Então a fórmula vai ser, eu vou pegar o tipo de dado, multiplicar por 100 e vou somar com a área. Tipo de dado é um bol, é um byte, é um word, é um inteiro, é um duplo inteiro. Lembra que eu falei que eu ia ler o byte inteiro? Para pegar todas as saídas de uma vez só? Um byte seriam 8 bits, não é isso? Então eu vou ler 8 bits de uma vez só. Então se é um byte é o tipo 2, tá vendo? Byte é tipo 2. Então é tipo 2, então é 2 vezes 100, 200. Mais a área. De qual área eu vou ler esse byte? Então eu tenho 200 mais, vou na tabela de área. É um S, um SM, um AI, um AQ, um C, um D, um I, um Q, um M, é o que eu estou lendo aqui? É um Q. É uma saída digital, não é isso? Então o tipo é 7. Então eu tenho 2 vezes 100, 200, mais 7, 207. Então o parâmetro que eu vou colocar aqui, se fosse uma entrada seria 206, se eu estivesse lendo as entradas. Se eu estivesse lendo aquela variável de memória, se fosse um byte, se eu estivesse lendo byte, seria 208, não é isso? Certo? Mas como aqui é saída, eu estou usando a variável 207. Então vamos lá. 207. Voltamos aqui à nossa especificação. Se a área de dados é um V, ou seja, se fosse um DB, preencha com o número do bloco DB. Não é DB, tá, gente? A gente nem criou DB aqui. Se eu estivesse lendo, nesse programa nem tem DB, mas se tivesse DB, estaria dentro aqui, os nossos DBs estariam aqui dentro, tá? O que não é o caso, certo? Porque eu não tenho nenhum DB. Mas se fosse um DB, eu teria configurado o número do DB. Lembra que você cria um temporizador aqui, o DB1, aí você cria um contador, ele vai criar o DB2 e assim por diante. Caso contrário, deixe em 0. Então eu vou deixar em 0. Não é um DB. Certo? N4B4, endereço na área de dados ou offset do bloco DB. Bom, aqui seria o endereço na área de dados. Eu estou lendo a primeira entrada, I0 ponto alguma coisa, não é isso? I0.0, I0.1, I0.2. Então eu estou lendo o byte 0. Se fosse I1.1, 1.2 e 1.2 seria o byte 1. Mas aqui eu estou lendo o byte 0, que é por cento. Aqui, ó. Por cento e 0.0. Então esse primeiro 0 aqui é o byte. Então eu estou lendo o byte 0. Tá? Então o meu offset é 0. Para usar artigos de dados que ocupam mais de um byte, devem ser colocados endereços múltiplos de 2 para tipos de dados de 2 bytes. E múltiplos de 4 para tipos de dados de 4 bytes. Imagine que eu estivesse lendo um float. Um float ocupa 4 bytes. Aí eu tenho que pular de 4 em 4 bytes. É isso que ele está explicando. Mas a nossa entrada vai ficar em 0. Então aqui também ficou em 0. Eu vou apertar o play para ver se funciona. Não comunicou. Não comunicou pelo seguinte: faltou fazer uma configuração aqui no PLC, tá? Então, botão direito do mouse, propriedades, o que eu esqueci de fazer? Tá? Proteção, permitir usar put e get. Eu tenho que habilitar isso daqui, porque o Ellipse usa comando
put para escrever e get para ler. Então eu preciso informar o PLC que ele está aceitando o comando de put get, tá? Então eu venho aqui, ó, proteção e segurança, certo? Ou mecanismos aqui, ó, proteção e segurança, conexões, mecanismo de conexões, e habilito o put get no PLC, tá? Para que ele aceite esses comandos vindos do, eu vou descarregar de novo, os comandos vindos do supervisório. Então eu vou carregar, iniciar, nem vou ficar online, tá? Não precisa ter o Tia Portal na máquina. Vou tentar comunicar de novo. Se foi só isso que eu esqueci, já funcionou, tá? Vamos ligar a saída. A saída, ligou? Não apertou o botão. Ah, apertei o botão errado, né? Liguei a saída, foi para 2. Por que foi para 2? Eu estou usando, não estou usando a saída 0, eu estou usando a saída 1. Eu estou usando a saída 1. O que ele faz? Ele está usando binário. Então o bit 0 é a saída 0, o bit 1 é a saída 2, o bit 2 é a saída 2 e o bit 3 é a saída 3. Significa o quê? Que esse 1 aqui é o bit 1. Não é o bit 0, é o bit 1, é o segundo bit. Tá? 2 elevado a 1, 2. Então ele está mostrando em decimal. Certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Cadê o 108? Se eu estivesse usando a saída 0, vou descarregar aqui a saída 0. O valor que vai aparecer, ou vou descarregar em outra saída aqui, ó. Vou pegar a saída 3, certo? Vou pegar a saída 3, deixa eu desligar a saída para não ficar retida ligada. E vou descarregar aqui agora na saída 3, certo? Saída 3 é o quarto bit, não é isso? Vou mudar aqui, ó, só para a gente ver a saída 3 ligando, tá? Que número vai aparecer ali? Já foi? Eu nem prestei atenção. Ele descarregou? Bom, descarregou, né? Descarregou mesmo? Tá. Bom, é porque agora eu estou com um programa, ele não precisa parar a CPU e iniciar de novo. Que número vai aparecer aqui? Aqui, ó, é 1, 2, 4, 8. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Aqui que vai aparecer é o 8. Então, quando eu ligar a saída aqui, ó, liguei a saída. Apareceu o número 8 ali? Não sei te dizer. Tá muito pequenininho, mas é um 8. Acredite, aqui tá perto, aqui tá enxergando, é um 8. Tá? Então, ligou o 8. Aí, se ligasse a saída 2 e 3, ia aparecer o quê? Se ligasse, ao mesmo, tivesse ligado aqui a 2 e a 3, iria aparecer o quê? 4 mais 8, 12. Iria aparecer 12. Ou seja, é uma combinação binária. Tá? Se tivesse ligado a saída 0 mais a saída 3, iria aparecer quanto aqui? 9. Exatamente. Porque era 1 mais 8, 9. Se tivesse ligado a saída 0 e 1, a saída, desculpa, 1 e 2, iria aparecer o quê? Quanto? Se tivesse ligado a saída 1 e 2. 6. Que era o 2 mais o 4. Certo? Então é uma combinação binária. Isto quer dizer o quê? Para eu saber o que está ligado e o que não está, vou ter que ficar descombinando? Não, tem uma forma mais fácil de fazer isso. Obrigado. Tá? Eu não vou ter que converter isso aqui em binário. O próprio supervisório já faz isso pra gente. Tá? E existe uma propriedade aqui chamada Use Bit Fields, tá vendo? Tá vendo essa propriedade? No tag aqui, ó. Isso serve para elemento de bloco, isso serve para tag, serve para qualquer coisa desse gênero. Eu vou habilitar aqui o Use Bit Fields. O que ele vai fazer? Ele vai
ele vai habilitar os bits dessa variável. E cada bit vai representar uma saída. Tá? Então eu vou aqui na tela, ó. Vou aqui na tela inicial e vou inserir um círculo. Fosse representar a lâmpada, tá? Propriedades, associações, o foreground. É o foreground, você viu o foreground ou o background? É o foreground. O foreground color, vou fazer uma associação digital. Ligado vai estar vermelho. A lâmpada é verde, né? Então, ligado vai estar verde, que aquela lâmpada ali é verde. E desligado eu vou pegar um cinza aqui. Certo? E vou associar quem? Ao bit 3 daquele tag. Então eu vou lá em driver 1, saída, está vendo aqui, ó, bit 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então eu vou pegar o bit 3, deixa eu pegar o valor. Se eu fosse pegar o valor, eu ia ler 8. Mas eu não vou pegar o valor, eu vou pegar só o bit 3. E aí eu vou colar. Aí peguei o bit 3 dele. E aí agora eu vou rodar. A lâmpada está ligada. Vou pressionar o botão novamente. A lâmpada apagou. Tá? Então eu não precisei ficar fazendo conversão de binário para decimal. Eu só habilitei o use bit fields. E aí a partir do momento que eu fico ligando e desligando, eu já consigo ler a saída. Tá? Eu mostrei aqui para vocês só a saída digital. Mas eu mostrei que dá para você pegar as variáveis de memória e dá para pegar as entradas e assim por diante. Tem um manual todo lá, tabelinha inteira, para qualquer tipo de variável que vocês queiram ler. Entendido? Vamos fazer? Show!